Secretaria de Saúde do Estado promove nova ação para tentar vacinar as crianças aqui de Santa Catarina. E você vai ver também. Organização Mundial da Saúde revela que o cenário da varíola do macaco no Brasil é preocupante. Pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudança no estilo de vida. Pronamp libera a concessão de crédito para micro e pequenos empreendedores. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovam a criação de um fundo estadual de combate ao câncer. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 27 de julho de 2022. O tempo segue firme e amanhã a previsão de mudança para baixas das temperaturas em todo o estado. A Organização Mundial da Saúde disse que o cenário da varíola do macaco no Brasil é preocupante, que pode haver subnotificação no número de casos por falta de testagem. O país é o 7º do mundo com mais contaminações. O último balanço apontou 813 diagnósticos confirmados pelo Ministério da Saúde. Para a OMS, é importante que as autoridades tenham conhecimento das recomendações temporárias, além de medidas adequadas. No último dia 23, a zoonose viral foi classificada como emergência de saúde pública de importância internacional, que é o nível mais alto de alerta da entidade para uma doença em circulação. O Ministério da Saúde iniciou as negociações para a compra de inicialmente 50 mil doses de vacina e explicou que está em tratativas com a Organização Pan-Americana de Saúde e a própria OMS, mas não informou o prazo para o início da vacinação. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil já estava fazendo o dever de casa desde o primeiro caso suspeito. Ele afirmou que as vacinas não estão disponíveis em larga escala e que não há indicação para vacinação em massa. A varíola do macaco foi descoberta em 1958 e circula principalmente entre roedores. E os humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles. E com mais de 800 infectados, o Brasil já é o 7º país do mundo com maior número de casos da varíola do macaco. A doença preocupa especialistas por registrar um avanço de número de casos nas últimas semanas. 7º lugar do mundo. Essa é a posição que o Brasil ocupa em relação à varíola do macaco. O boletim mais recente mostrou que são mais de 800 infecções e cerca de 400 casos suspeitos. Do total, quase 600 são registrados somente em São Paulo, onde o número dobrou nas últimas 2 semanas. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com mais de 100 casos, e Minas Gerais tem mais de 40. Nesses estados já há transmissão local do vírus. Até a tarde desta segunda-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos contabilizava mais de 16.500 casos de varíola do macaco em 68 países, onde a doença não é endêmica. A Espanha lidera a lista com mais de 3.000 casos. Em seguida aparecem Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, com mais de 2.000 casos cada. Até o momento, não houve mortes fora do continente africano. Desde o dia 6 de maio, o mundo tem lidado com um surto global de varíola do macaco, que começou na Europa. O crescimento exponencial de infectados intriga a comunidade científica. Segundo as agências de saúde, a transmissão do vírus sempre foi por contato próximo, principalmente com a pele ou secreções como a saliva. No Brasil, a vacina foi aplicada em 1973. Cientistas já sabem que o imunizante usado anteriormente tem uma eficácia de até 85%, mas não sabem se essa imunidade cai ao longo do tempo. Mais de 500 crianças de 0 a 3 anos morreram de Covid-19 no país em 2021. Esse número corresponde a quase uma década de morte por outras doenças.
Entre 2020 e 2021, a Covid-19 matou 539 crianças de 6 meses até 3 anos de idade. Em uma década, foram registradas 144 mortes nessa mesma faixa etária em razão de outras doenças letais preveníveis por vacinas, como tétano, difteria, coqueluche, poliomielite, sarampo, rubéola e hepatite B. Os dados foram levantados pelo Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz. Crianças de 6 meses a 3 anos representam cerca de 2 em cada 5 crianças que morreram com Covid-19 nos 2 primeiros anos da pandemia. Outra análise da Observa Infância revelou que 2 crianças menores de 5 anos morrem diariamente de Covid-19 aqui no Brasil. Ao todo, 1.439 crianças de até 5 anos morreram por Covid-19 nos 2 primeiros anos da pandemia no Brasil, sendo quase metade desses óbitos concentrados na região Nordeste. A seguir, micro e pequenos empreendedores terão crédito liberado do governo para investimentos. O Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo. Nos últimos 5 anos, o custo da energia elétrica aumentou quase 47%. Os dados foram apresentados em um levantamento feito por uma plataforma de cupons de desconto e com os números da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace. Para a realização do estudo, foi levado em consideração o custo de 200 kWh, a medida do setor de energia ajustado pela renda per capita de cada nação. Segundo a pesquisa, o Brasil ficou atrás somente da Colômbia no custo da eletricidade. Mas a dúvida que fica é: por que a energia do Brasil é tão cara? O estudo mostra que do total do custo pago pelos consumidores, apenas 53,3% dos valores pagos são efetivamente utilizados para a geração, transmissão e distribuição da energia. Os vilões estão nos outros 46,5% restantes, que são compostos por taxas, furtos, impostos e ineficiências. Somente referente ao furto de energia, o levantamento estima que em 2022 as perdas somarão mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Embalagens de vegetais frescos não precisarão mais informar a data de validade. O governo entende que o consumidor tem condições de avaliar visualmente se o produto está em boa condição de uso. A medida já está em vigor desde o último dia 22 de julho, quando o texto foi veiculado no Diário Oficial da União. A norma altera uma complementação de uma lei de 2018 que define os requisitos mínimos de identidade e qualidade para produtos que se criam nas hortas, como legumes, frutas e vegetais. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida entra em conformidade com uma resolução da Anvisa que já previa a dispensa dessa informação. Ainda de acordo com a pasta, a providência será importante no combate ao desperdício de alimentos. Isso porque, até a publicação da portaria, os produtos com prazo de validade vencido tinham que ser descartados, não podendo ser destinados a outros fins, como, por exemplo, a doação. Anualmente, toneladas de frutas e vegetais são perdidos no Brasil em razão da expiração do prazo de validade, ainda que não estejam impróprias para o consumo. Além disso, o consumidor teria condições de identificar se os produtos não estão bons para o consumo, seja pela aparência ou pelo odor.
A partir de agora, seguindo a regra atual, os produtores de hortícolas não precisam mais informar a data de validade nas embalagens. Pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, como ter uma alimentação saudável, manter o peso ideal e realizar atividade física. Algumas mudanças de hábitos podem ser cruciais para que nosso organismo não desenvolva pelo menos 12 tipos de câncer. Para a prevenção dessa doença tão devastadora, especialistas recomendam que a população mantenha o peso corporal dentro dos limites recomendados do Índice de Massa Corporal ao longo da vida. Uma das principais formas de avaliar se o peso corporal está proporcional à altura é a partir do cálculo do IMC. Para saber, basta dividir o peso pela altura e elevar ao quadrado. Os valores adequados para o resultado variam entre 18,5 e 24,9. Valorizar as refeições caseiras e consumir alimentos naturais também colaboram na prevenção. Nesse momento, a população brasileira vivencia um aumento do consumo de ultraprocessados. Fator que preocupa o Ministério da Saúde, pois geralmente esses alimentos são compostos por formulações industriais, como conservantes, estabilizantes, corantes e aromatizantes, além do alto teor de sódio. Também é recomendado evitar o consumo de carnes processadas como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela e peito de peru defumado. Agora, realizar atividades físicas surge como um fator para a prevenção, pois aumenta a força muscular, melhora a qualidade do sono e do condicionamento físico, além de reduzir o colesterol e triglicérides, benefícios que deixam o organismo com menos probabilidade de desenvolver doenças causadas pelo envelhecimento de células. O Pronap liberou a concessão de crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenos empreendedores. Serão cerca de 50 bilhões de reais para investimentos e capital de giro que poderão ser utilizados pelos empreendedores. O dinheiro poderá ser usado para a compra de equipamentos, realização de reformas e pagamento de despesas, como água, luz, aluguel e salário de funcionários. A nova rodada do Pronamp, que é um programa nacional de apoio a esses profissionais, deve beneficiar empreendedores de várias áreas, como artesãos, manicures, borracheiros, confeiteiros e entre outros profissionais. O prazo máximo de pagamento é de 48 meses, para um financiamento de até 30% do faturamento declarado pela empresa no ano de 2021. O valor é limitado a até R$ 150 mil, com carência de até 11 meses. Os juros são de 6% ao ano, mais a taxa básica, a Selic. O Brasil tem cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais e 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas. Esse volume corresponde a quase 98% das empresas existentes no país. O novo modelo do documento de identidade começou a ser emitido no Rio Grande do Sul. Os demais estados têm 1 ano para começar a fazer um novo processo do documento. Assim, carteira de identidade nacional será emitida primeiro no estado do Rio Grande do Sul. Em agosto, o documento também será emitido no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná, que participam do projeto piloto. Já os outros estados terão até março de 2023 para iniciar a emissão do novo modelo. A principal diferença é o número do documento. Assim, trará apenas o CPF. Atualmente, os documentos trazem, além do CPF, o RG, que deixará de existir. No sistema atual, cada estado emite um RG, o que possibilita que o mesmo cidadão possa ter vários números em cada região. Já o CPF é um único registro para todo o país. No entanto, a troca do documento não será obrigatória e a substituição poderá ser feita de forma gradual e gratuita. As carteiras de identidade atuais terão validade por 10 anos, até 29 de fevereiro de 2032. O índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,5
pontos percentuais de junho para julho deste ano e chegou a 79,5 pontos em uma escala de 0 a 200. Foi a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia crescido 3,5% em maio para junho. O estudo da Associação Americana do Coração contou com uma análise de mais de 360 mil pessoas entre 40 e 69 anos que não tinham histórico de hipertensão ou AVC. Durante o período de pesquisa, os participantes foram divididos em 2 grupos: aqueles que nunca ou raramente cochilavam e aqueles que geralmente dormiam. Ao analisar os dados, os pesquisadores descobriram que as pessoas que costumavam cochilar apresentaram, em média, uma probabilidade 12% maior de desenvolver pressão alta e 24% maior de ter um derrame do que as que relatavam nunca tirar uma soneca. Os dados apontaram ainda que o risco de ter hipertensão foi 20% maior entre pessoas com menos de 60 anos. O estudo também destacou que a hipertensão e o acidente vascular cerebral não têm uma única causa. Dados mostraram que a maioria dos participantes que relatavam cochilar com frequência também eram pessoas com hábitos que contribuem para essas doenças, como consumo de álcool e tabagismo. E desculpa, você acabou de ver a situação sobre a hipertensão. Quem tira sonecas pode ter problemas aí no coração. Desculpa pelo erro, mas a matéria foi essa, a vinculada agora. Daqui a pouco você fica sabendo sobre a confiança do consumidor. E a seguir, Estado tenta nova estratégia para imunização em massa de crianças e adolescentes. Agora sim, vamos ver o índice de confiança do consumidor, que está calculado pela Fundação Getúlio Vargas e subiu 0,5 pontos percentuais de junho para julho. O índice de confiança do consumidor registrou alta de 0,5 ponto percentual em julho, 79,5 pontos. O resultado da sondagem é influenciado pela melhora da confiança do público de baixa renda. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 0,3 ponto para 78 pontos. Mesmo com os incentivos do governo, como o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não foi possível reverter a situação. Apesar disso, é esperado uma melhora das perspectivas sobre a economia e o emprego. Para os próximos meses, o índice de expectativas subiu 0,7 ponto e está em 86,6, o maior nível desde agosto de 2011. Após 2 meses de altas, o indicador que mede o impulso de compra para bens duráveis apresentou queda de 0,9 pontos e fecha julho em 67,7 pontos. O resultado reverte uma tendência que vinha de 2 meses de alta. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovaram o projeto de lei que propõe a criação de um Fundo Estadual de Combate ao Câncer. A intenção é garantir a portadores da patologia cancerígena melhoras nas condições para a prevenção e o tratamento da doença. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que propõe a criação de um Fundo Estadual de Combate ao Câncer em Santa Catarina. A intenção é garantir a portadores de patologias cancerígenas melhores condições para a prevenção e tratamento da doença. Segundo as organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, tendo sido responsável por 9,6 milhões de mortes somente no ano de 2018. Conforme o texto da matéria, entre os recursos que serão destinados para o fundo estão 5% da receita bruta do ICMS, que incide sobre cigarros, charutos e derivados do tabaco,
3% da receita bruta do ICMS, que incide sobre agrotóxicos e defensivos agrícolas. Verbas resultantes de convênios e acordos com entidades públicas municipais, estaduais, federais e estrangeiras, além de dotações orçamentárias próprias do Estado. A proposta segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Devido à lotação das UTIs pediátricas e o baixo índice de vacinação de crianças para as mais diversas doenças, inclusive a Covid-19, o estado de Santa Catarina traçou uma estratégia para chegar a índices de maiores imunizações. O estado continua em situação de emergência em saúde até o final de agosto. Uma força-tarefa, assim está sendo chamada a nova estratégia do governo de Santa Catarina para colocar em dia as vacinas no maior número de crianças possível. Esse foi o tema da entrevista coletiva concedida na sede do governo pelo secretário do Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, ao lado do superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, e do médico pneumologista Márcio Giussi. Um plano de ação será apresentado aos municípios nesta quinta-feira para a conscientização da população sobre a importância de manter o calendário nacional de vacinação em dia, além da vacina contra a Covid-19, especialmente em crianças e adolescentes. A retomada da confiabilidade das pessoas com relação à vacina, nós estamos falando já de uma estratégia do Plano Nacional de Imunização que durante décadas Santa Catarina despontava nos primeiros do ranking nacional e hoje, infelizmente, para ter ideia, quanto à influenza, nós estamos em 14ª posição, abaixo da média nacional, dentro da estratégia de imunização para a influenza, exatamente desse grupo etário, entre 6 meses e 5 anos. Então, uma delas foi essa questão de postura da sociedade, que nós não imaginávamos que seria tão forte no estado de Santa Catarina. Nossos estados vizinhos não enfrentam essa situação, isso está bem pontual com o nosso estado. Os postos de vacinação deverão ficar abertos para justamente abrir a possibilidade para que todas as crianças e adolescentes até 15 anos possam atualizar a sua situação vacinal. Além de outras ações, principalmente na questão de não mais solicitar comprovantes de residência, porque isso é um impedimento para que as crianças sejam vacinadas em municípios que, por exemplo, estão passando momentos de férias. Utilizar o ambiente escolar como um ambiente para difusão de informações sobre a vacinação e também de vacinação, se for o caso, e também que sejam recomendadas ações, principalmente agora no retorno das aulas, para que sejam retomadas tanto por meio dos pais e também dos alunos, as medidas de prevenção à Covid no ambiente escolar, principalmente na questão dos ambientes arejados, o retorno do álcool gel, o retorno das medidas de prevenção para a população escolar, que nesse momento ela é bastante afetada por conta desse número de casos de doenças respiratórias pediátricas e infantis, mas também para toda a população, considerando que nós ainda teremos pelo menos uns 30 dias de inverno rigoroso com altas taxas de transmissão de doenças respiratórias, a exemplo da Covid, influenza e do vírus sincial respiratório. Entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro serão realizadas 2 campanhas: a de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a menores de 5 anos de idade e das multivacinações para atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O principal objetivo do Estado é aproveitar essas 2 grandes campanhas para vacinar as crianças e adolescentes também contra a Covid-19. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, não existe mais a necessidade de aguardar um intervalo de 15 dias para a aplicação da vacina contra a Covid e demais doses do calendário nacional de vacinação em crianças a partir de 3 anos de idade. Sendo assim, as doses podem ser tomadas de forma simultânea ou a qualquer intervalo. Menos de 70%, ou seja, 30% das crianças menores de 1 ano, de até 1 ano de idade, não receberam nenhuma dose ou estão em atraso no esquema de doses de pólio, que é composto por 3 doses injetáveis, e as doses orais são somente para as crianças maiores de 1 ano que já tenham completado o esquema vacinal primário. Por que essa é a preocupação? Porque nos Estados Unidos foi identificado o primeiro caso de pólio nas Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta para a região e nós estamos com uma cobertura vacinal de pólio similar aos Estados Unidos, com circulação, com possível
risco de introdução da poliomielite. Então, se nós estamos nos antecipando, reforçando essas mensagens de vacinação para que no futuro a gente não passe pela situação que outros países estão passando, tendo as doenças reintroduzidas. E o caso da polio é a nossa principal preocupação no momento. Hoje o estado catarinense está sob o decreto de emergência em saúde pública válido até o final de agosto deste ano, devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças com menores de 5 anos e a superlotação dos hospitais pediátricos. O governo ainda prevê um investimento de 113 milhões em ampliação de leitos neonatais e pediátricos que totalizarão até agosto 123 novas unidades de tratamento intensivo na rede pública estadual. E com essa informação, antes de encerrar, o Criciúma acabou de empatar com o Guarani da Palhoça em 2-2 lá em Palhoça, pelo campeonato catarinense da Série B. Com esse resultado, o Tigre já está classificado para a segunda fase da competição, em busca do acesso para a Série A do catarinense, do estadual, e o Guarani de Palhoça ficou por pouco para escapar do rebaixamento. O próximo jogo do Criciúma no catarinense da Série B, domingo, contra o Tubarão. Já pela Série B do Brasileiro, é sábado. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e a nossa programação você também acompanha seguindo o nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. A todos vocês uma boa noite, até amanhã.